tá na pauta de hoje. Revisão da vida toda, enfim, chegou o dia. Começa a ser julgada dia 20 de março de 2023, também conhecido como hoje. Você vai saber as últimas informações em cima da hora aqui. A gente está trazendo tudo para você, o que está acontecendo lá no STF, tudo o que vai acontecer hoje, a previsão e também para amanhã. Já vou trazer aqui para vocês já esse spoiler, porque ela começa hoje e provavelmente termina amanhã. Mas o início hoje é muito importante e eu vou mostrar aqui para vocês. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você está no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do seu interesse, aposentado, pensionista e idoso do Brasil. Então, se é novo por aqui, se inscreva no canal, fica conosco, deixa o joinha para nos ajudar a espalhar esse conteúdo que a gente traz com tanto carinho aqui para vocês. Quero perguntar uma coisa: vocês acreditam que a tese do ministro Alexandre de Moraes vai prevalecer para a gente ganhar os atrasados no melhor cenário? Vocês acreditam nisso? Então, deixe nos comentários que eu quero saber. Eu não aceito menos do que isso. Essa é a minha resposta, mas vamos lá. Primeira informação que eu quero trazer para vocês. A sessão do plenário hoje, de julgamento começa às 14 horas. Já começa tarde, né? E ela tem uma pausa de 30 minutos para um café da tarde às 16 horas. E às 18 encerra a sessão. Então, ou seja, eles voltam às 16h30 e mais 1h30 encerra a sessão. Isso quando eles não atrasam na chegada e atrasam também no café. Na hora de ir embora, eles não costumam atrasar. Então fica aqui uma informação que a gente não tem exatamente das 14 às 18 para julgamento de processo. É menos, bem menos, certo? Então, dada essa informação para você estar preparado para não ficar revoltado na hora, porque já aconteceu no julgamento anterior, vamos mostrar para você como é que está a pauta e eu quero te explicar o que é que vai acontecer. Está muito claro aqui pela pauta o que o Barroso quer. Vamos aqui, dia 20 está na pauta. Vamos clicar no dia 20 aqui. O que a gente tem dia 20? 3 processos de relatoria do ministro André Mendonça. São 3 ADPFs, 743, 746 e 857. Resumindo, as 3 tratam de direito ambiental, tá? Estão aí verificando a atuação do governo federal, principalmente na Amazônia, enfim, questão de desmatamento, uma questão bastante polêmica. Já tem voto nesse processo, mas é um processo bastante polêmico. O ministro é André Mendonça e tem uma observação aqui para ele. Como dizia minha mãe, ele fala pelos cotovelos. É isso mesmo. Na última sessão que a gente assistiu, ele praticamente não deixou o Barroso falar, porque ele falava, e ele é o relator desse processo. Ele vai falar muito, pode ter certeza, me cobre amanhã, se isso não acontecer. Deixe nos comentários depois aqui desse vídeo. Então, ele vai falar muito, que já é praxe dele, e aí, como ele é relator dos 3 processos, tende a falar mais ainda. Então essa é uma notícia que não é boa, que nos leva a crer que é o seguinte: logo depois que encerrar esses 3 aqui que vão ser julgados juntos, tá? As 3 ADPFs aqui, a gente tem a revisão da vida toda, que vai ser julgada junta com ADI 2110 e ADI 2111, que foram ressuscitadas pelo ministro Nunes Marques e agora vão ser julgadas em bloco. Então, a primeira aqui é a revisão da vida toda, tá? Aqui, ministro Alexandre de Moraes, o relator, e as ADIs, ministro Nunes Marques. As ADIs, todo mundo fala, e ninguém sabe muito bem o que é difícil de explicar, mas resumidamente são ações que questionam a alteração da Lei de Plano de Benefícios da Previdência Social, a Lei 8.213 de 91, introduzida pela Lei 9876 sobre a contribuição previdenciária de contribuinte individual e cálculo do benefício. Tem tudo a ver com a revisão da vida toda, mas eu não vejo
a possibilidade de o julgamento delas prejudicar a revisão da vida toda, que já tem uma decisão transitada praticamente em julgado no mérito, né? Então eu não vejo prejuízo nisso. Há um terrorismo, há uma possibilidade de tentar dar um golpe através dessas ADIs, mas eu não creio nisso. Então, pessoal, é o seguinte, eu imagino amanhã que o ministro André Mendonça ele vai utilizar esse tempo aqui praticamente todo e que a revisão da vida toda deve começar, por exemplo, depois do café deles. Então teríamos aí 1h20, 1h e pouco, num cenário muito bom. Só que aí a gente partiria para o dia 21, certo? Partindo para o dia 21, tem que se julgar o próximo processo da lista, certo? E aqui a notícia boa. No calendário do dia 21, não temos nada. A sessão será composta pelos processos remanescentes do dia 20 de março. Então, provavelmente a gente vai ter o início da revisão da vida toda amanhã e depois praticamente a sessão inteira do dia 21 para decidir a revisão da vida toda juntamente com as ADIs. Ou num pior cenário, né, não ser julgada no dia 20 a revisão da vida toda e no dia 21 ser julgada estritamente a revisão da vida toda, exclusivamente um dia inteiro para a revisão da vida toda. Eu ainda acredito que dia 20 hoje começa a revisão da vida toda e termina no dia 21 amanhã, certo? Continuando aqui, uma coisa que chama atenção também, para a gente ficar esperto, tá? Para quem estiver assistindo, para quem for acompanhar depois, que a gente vai trazer o resumão aqui para vocês do que aconteceu. Barroso prometeu que irá julgar a revisão da vida toda até o dia 21. Então, ele garantiu isso. Numa sessão, falou lá na frente de todo mundo. Inclusive, prometeu para os advogados que reclamaram, né? Muitos são de São Paulo, são de outras regiões do país, estavam gastando com passagens altíssimas, indo até o dia do julgamento, chegava lá, remarcava e eles perdiam tudo. Só que o que mais chamou a atenção foi que ele chamou a RVT, revisão da vida toda, de um processo penoso, mas que tem que ser julgado. Penoso por quê? Porque ele é contra, né? O dinheiro está saindo do bolso dele, não dá para entender essa expressão dele, né? Fica a pergunta, penoso para quem, Barroso, né? Mas dá para ver que claramente ele articula contra a revisão da vida toda nessa fala que ele fez ali em pleno plenário. Deu para perceber, né? Ele entregou que ele é totalmente contra a revisão da vida toda, então vamos ficar de olho nesse cabra aí no dia de hoje, certo? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês vai ser o julgamento da verdade contra a mentira. Matéria exclusiva saiu ontem à noite, olha só, da Infomoney, muito bem conceituada, e a matéria é muito boa. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês entenderem o que está em jogo. Revisão da vida toda do INSS custará 480 bilhões, diz governo. Advogados contestam. Mais uma vez, em cima da hora do julgamento, sai uma matéria já para mostrar para a população, tentar induzir a população que o rombo vai ser grande, que os aposentados vão causar caso ganhem a revisão da vida toda. Mas olha só que matéria interessante. Quando o STF retomar mais uma vez o julgamento sobre a revisão da vida toda do INSS, os ministros da corte estarão diante de um problema de 480 bilhões, segundo o governo federal. Mas os advogados questionam esse valor e a forma como ele é calculado. A nova data do julgamento está marcada para quarta-feira, dia 20, hoje. Estimativa dos 480 bilhões consta na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O montante é, de longe, a ação judicial de risco provável que pode causar um maior rombo nas contas públicas. Olha aqui a apelação contra a revisão da vida toda. É mais que o dobro da perda dos 236 bilhões estimadas com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, julgamento que o governo perdeu em 2021 e que ficou conhecido como a tese do século.
segundo o documento que utiliza cálculos feitos pelo Ministério da Fazenda. Continuando aqui, o valor fez com que a estimativa de impacto das ações judiciais de risco provável dos órgãos da AGU saltasse de 515 bilhões no orçamento de 2023 para 1 trilhão na peça deste ano. O cálculo considera processos que envolvem 3 procuradorias gerais, Federal, a PGF, voltando aqui, a da União, a PGU, e a Fazenda Nacional, PGFN, essa última vinculada ao próprio Ministério da Fazenda. Mas os advogados questionam o cálculo do governo. Fernando Zaccaro, especialista em direito previdenciário, diz que a discussão em torno do impacto fiscal da revisão da vida toda tem evidenciado um notável embate entre as projeções do governo e as análises e entidades defensoras assegurados. Olha só, ele lembra que inicialmente o governo havia projetado um impacto de 46 bilhões de reais, mas o número escalou para 360 bilhões e agora 480 bilhões de reais. E como eu disse, sempre quando vai haver o julgamento, sai uma matéria dando ênfase a esses 480 bilhões de reais para jogar a população contra a revisão da vida toda. O advogado chama a atenção, chama as projeções de inflacionadas e diz que o crescimento do valor é claramente uma estratégia para influenciar tanto a opinião pública quanto a decisão dos ministros do Supremo. É imprescindível questionar a base das suposições apresentadas pelo INSS e pelo governo, pois a análise sobre o impacto fiscal da revisão da vida toda demanda um tratamento criterioso, justo e transparente, diz. Abre aspas, só por meio de um debate equilibrado e fundamentado será possível assegurar respeito ao direito dos aposentados sem comprometer a estabilidade fiscal do país. Um especialista em direito previdenciário cita alguns problemas no cálculo do governo. Olha só, um deles é que, ao contrário do que sugere a estimativa, só uma pequena parcela dos 2,5 milhões de benefícios concedidos entre 2009 e 2019 são elegíveis à revisão, devido a fatores como o prazo de consultas antes de julho de 94 e outros critérios que não se aplicam a todos os segurados. Pessoal, como eu já disse aqui, a revisão da vida toda é uma revisão de exceção. Teoricamente, você começa a sua vida no trabalho, sua vida laboral, ganhando pouco e você vai progredindo, vai ganhando mais e vai sendo promovido e vai ganhando mais. Então, a revisão da vida toda é para quem teve uma carreira diferente. Começou ganhando bem antes de 94 e depois de 94, principalmente aí depois do plano Collor, teve uma queda brusca nos seus rendimentos. Então, é só para esse pessoal mesmo, é uma revisão de exceção. Ele também diz que dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apontam a existência de apenas 62 mil processos relacionados, o que evidencia uma discrepância significativa em relação à projeção inflacionada do governo. O governo dizendo que 2,5 milhões de processos entrariam. Hoje a gente tem 60 mil. 480 milhões ou 1,5 bilhão? Recentemente, 2 membros do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário divulgaram um estudo que estimam que 1,5 bilhão, 1,5 bilhão, o impacto seria o impacto nas contas públicas e não 480 bilhões, como diz o governo. Olha a diferença. Procurado pela Infomoney, o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, diz o seguinte, que o estudo não é da entidade, mas enviou informações sobre a metodologia utilizada por Fábio Zambiti Ibrahim, que é diretor e conselheiro. Carlos Vinícius Ferreira, que é membro da diretoria também científica, assinou. Ao defender o número, o Instituto pondera que o Instituto Nacional de Seguro Social já errou para mais em outras ações revisionais, como a do artigo 29, intencionalmente, né, gente? Abre aspas, enquanto o INSS afirmava que 17 milhões de benefícios seriam revisados, a quantidade efetiva foi de aproximadamente 2,5 milhões na revisão do artigo 29. Para a revisão da vida toda, estimamos inicialmente
que 2.564.736 poderiam ter direito à revisão. Entretanto, se considera a aplicação de 14,92%, por exemplo, poderíamos estimar o montante de aproximadamente 380 mil benefícios, diz o Instituto, ou seja, de 480 bilhões para 1,5 bilhão, e isso é em 10 anos. Em 10 anos. Não tem nada a ver o que o INSS está colocando. É justamente essas matérias saem. Essa da Infomoney está bem totalmente imparcial, por isso eu trouxe para vocês, está mostrando os dois lados, né? Então é a luta hoje da verdade contra a mentira, da verdade contra a mentira. Então a verdade há de prevalecer. Todos os ministros receberam esse estudo do rombo, né, que o governo inventou, que a revisão da vida toda daria, e recebeu também o estudo do valor correto, do quantitativo de ações que tem e da estimativa de despesa que realmente dará, que não faz coceira no governo. Como eu digo nos outros vídeos, é dinheiro de pinga para o governo pagar os aposentados e pensionistas, inclusive com os atrasados. Pessoal, então é isso para hoje. Muita fé, muita torcida, vamos ficar de olho, vamos pressionar nas redes sociais, e já adianto para você, provavelmente não teremos ou o início ou não teremos a conclusão da revisão da vida toda, a não ser que haja um pedido de vistas dos 3 primeiros processos e aí comece a revisão da vida toda de cara, mas acho muito remota a possibilidade, tá? Então, como eu disse, os 3 primeiros processos do falador, que é o ministro que fala muito, né, que é o Mendonça, e depois, se der tempo, talvez depois do café, comece a revisão da vida toda e as ADIs, mas no dia seguinte, aqui, dia 21, a gente vai ter praticamente o dia todo para a revisão da vida toda, e aí provavelmente o dia da vitória. E você vai acompanhar tudo aqui em detalhes, como eu trouxe nesse vídeo aqui para você, de forma didática e de forma tranquila, sempre estimulando vocês a colocar nos comentários as dúvidas que a gente também vai responder, certo? Se você esteve aqui pela primeira vez, eu vou encerrar te convidando a se inscrever no nosso canal INSS Explicado, vídeos que tem aqui para você, aposentado, pensionista, idoso do Brasil, tudo do seu interesse. A gente tem aqui para você diariamente 3 vídeos com todas as informações que saem praticamente em tempo real, 3 vídeos diários, certo? Muito obrigado pela audiência, muita força hoje, vamos torcer, a revisão da vida toda é nossa. Forte abraço e até a comemoração da revisão da vida toda.